Fala aí. Vou gravar esse vídeo aqui, né? Passei esse final de semana analisando o conteúdo que eu ia postar aqui no canal, né? E eu decidi postar um vídeo analisando sobre o livro do Noam Chomsky. Eu acho que é assim o nome dele, né? É difícil de pronunciar esses nomes, né? Quem foi o Noam Chomsky? Noam Chomsky, ele fazia parte, se eu não me engano, do Departamento de Estratégia da Geopolítica Americana, né? O que esse cara tem a ver com a gente? Esse cara tem a ver com a gente, cara, que esse cara, ele já não aguentava tanta merda, tanta maldade que o governo americano fazia contra a população americana e contra outros países. Ele se revoltou e decidiu escrever o livro, jogando toda a merda no ventilador, denunciando os crimes do governo norte-americano contra a humanidade, né? Tem um vídeo sobre ele, sobre o audiolivro dele aqui do YouTube. Eu vou deixar o link na descrição, né? Quem quiser se aprofundar melhor, vai lá e assista. O vídeo o audiolivro é muito grande, só que vale muito a pena, né? Você não vai perder seu tempo. Se eu não me engano, são 2 horas de duração, mas vale muito a pena. Cara, é assustador. Você fica horrorizado com o que ele vai falar, né? E aqui no vídeo eu vou dar uma análise, né? E você vai ver, cara, que essa miséria, essa pobreza que existe no Brasil, essa miséria, essa pobreza que existe no nosso país, não só no Brasil, mas em todos os países subdesenvolvidos de terceiro mundo, tem o dedo do imperialismo americano por trás, né? Se liga aqui na visão. O livro que ele escreveu se chama O que o Tio Sam quer. O Tio Sam, para quem você não sabe, ele é o mascote dos Estados Unidos, né? Ele é aquele velho banqueiro que os americanos gostam de ostentar nas suas propagandas de nacionalismo. Então, esse cara é o Tio Sam. E o Noam Chomsky escreveu esse livro denunciando os crimes dos Estados Unidos. E eu vou estar analisando aqui com vocês, né? A relação entre os Estados Unidos e outros países, obviamente, remonta às origens da história da América. Mas como a Segunda Guerra Mundial foi um verdadeiro divisor de águas, começamos então por aí, né? Foi a partir da Segunda Guerra Mundial que os americanos vão se tornar essa potência, né? Porque, como eu disse, os empresários americanos se aproveitaram dessa guerra que matou milhões. Eles estavam lucrando, vendendo muitas armas, né? E foi a partir da Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, a gente teve a Conferência de Bretton Woods, onde os americanos obrigaram todas as nações da Terra a ter a sua moeda ao dólar. Por que eles obrigaram? Porque eles tinham a bomba nuclear. Eles eram os únicos a ter o poder nuclear. Então nenhuma nação poderia enfrentar eles. Só que, por azar deles, os soviéticos iam conseguir essa arma também. Só que isso é história para outro vídeo. Enquanto a guerra promovia o enfraquecimento ou a destruição de nossos rivais industriais, os Estados Unidos, ela propiciava enormes benefícios. Nosso território jamais foi atacado e a produção americana mais que triplicou. Na guerra, a Segunda Guerra Mundial, os americanos deram sorte porque a guerra aconteceu na Europa e no Japão. Então eles não foram atacados, né? Enquanto as nações europeias e o Japão se ferraram, eles estavam com a sua integridade nacional intacta. Mesmo antes da guerra, os Estados Unidos já eram de longe o principal país industrial do mundo, como eram desde a virada do século. Mas nesse momento, possuíamos literalmente 50% da riqueza mundial e controlávamos os 2 lados dos 2 oceanos. Nunca houve período na história em que a nação tenha tido controle e a segurança do mundo tão esmagadores. Após a Segunda Guerra Mundial, ali em 46, 47, infelizmente os caras eram soberanos, né? Não tinha como enfrentar os caras. Mas nesse momento possuímos literalmente aqueles que determinam a política norte-americana sabiam muito bem que os Estados Unidos sairiam da Segunda Guerra Mundial como a primeira potência global. E como a primeira potência global da história da humanidade. Tanto assim que durante e depois da guerra já planejavam cuidadosamente como moldar o mundo do pós-guerra. Como está em uma sociedade aberta, podemos ter os planos deles muito claros e francos. Os estrategistas norte-americanos, desde os ligados ao Departamento de Estado até os do Conselho de Relações Exteriores, um dos grandes canais pelo qual líderes empresários influenciam a política externa, concordaram que o domínio dos Estados Unidos tinha de ser mantido, mas havia uma divergência de opinião como fazer isso.
Na extrema linha dura, temos documentos como o Memorando de 68 do Conselho de Segurança Nacional, de 1950. O CSN de 68 desenvolveu as opiniões do secretário de Estado Dean Acheson e foi escrito por Paul Nitze, que ainda por ali, ele foi um dos negociadores do controle de armamentos de Ronald Reagan. Ronald Reagan foi o presidente americano nos anos 80, pô, né? Como o Brasil sempre foi a cadela dos Estados Unidos, nos anos 80 ele veio aqui e veio fazer uma média com o presidente Figueiredo, na época do regime militar, né? Eles passearam aqui em Brasília a cavalo. Nem pra cair da porra do cavalo esses trouxas. O CSN 68 propõe uma estratégia de empurrar para trás que fomentaria as sementes da destruição dentro do sistema soviético. A União Soviética era o grande inimigo dos americanos, certo? Né? Batia de frente com aqueles arrombados. Grande União Soviética. Como eu estava falando, né? Eles fomentaram a destruição da União Soviética. Para que pudéssemos então negociar, negociar o pacto com nossos termos com a União Soviética, entre aspas, um Estado ou Estados sucessores, entendeu? Quando a União Soviética se dissolveu, sobrou a Ucrânia, a Rússia, né? Essas nações aí, né? Aí o que os Estados Unidos iam fazer? Eles iam sabotar e cooptar Ucrânia, Rússia, e eu fazer com a Ucrânia e com a Rússia o que fazem com o Brasil, com a América Latina. Tá ligado? Na safadeza mesmo. Só que eles não contavam que o Vladimir Putin ia chegar, pô. Entendeu? Eles pensavam que a Rússia estava na mão deles. Na década de 90, quando eles afundaram a Rússia, né? Que a Rússia se tornou um país capitalista, aí as empresas americanas entraram na Rússia para escravizar o povo russo, né? A Rússia tava na merda. Só que veio o Putin, cara. E o cara faz o gol e leva a partida pra prorrogação. Entendeu? Fala, calma. Nem tudo está perdido. E o Putin resgata todo o poder militar que a Rússia tinha perdido lá da União Soviética. Cara, o Putin é foda pra caralho. Quem dera se tivesse o Putin aqui nessa porra de país. Os estrategistas norte-americanos, já falei disso, né? As políticas recomendadas pelo CSN 68 exigiram sacrifícios de disciplina nos Estados Unidos, em outras palavras, gigantescos gastos militares e cortes dos serviços sociais. Seria necessário também superar o excesso de tolerância que permite demasiada dissidência interna, né? Na década de 60, os americanos investiram pesado na sua área militar. Enquanto boa parte da população americana passava fome, né? Os guetos de Nova York, a violência em Detroit. Você não sabe esse lado podre dos Estados Unidos, né? A violência em Los Angeles, né? A população negra marginalizada e eles investindo em exército, em coisa militar para invadir o país dos outros, fazer maldade com outras nações, né? Cara, os Estados Unidos, eles são o câncer, a escória do planeta, a escória, entendeu? Escória com letra maiúscula. Aquela elite americana que tem lá, cara, aquilo ali é o próprio Satanás. Os caras são perversos pra caralho. São maldosos pra caralho, né? Eles conseguiram superar a crueldade do Império Romano, né? Estados Unidos é o último império. Espero que seja o último império, né? Antes dos Estados Unidos você teve o Império... Antes dos Estados Unidos você tinha o Império Romano, né? Falava, mas também teve a Inglaterra. A Inglaterra é a mesma coisa dos Estados Unidos. É a mesma coisa, né? É um encarno. Aquelas duas bostas de país, Inglaterra e Estados Unidos, aquelas duas merdas, né? Fuderam com o mundo, desgraçaram com o mundo de todas as formas. Russos nacionalistas, que eram contra a entrega do patrimônio russo para os ocidentais, eles ameaçaram destruir os Estados Unidos com armas nucleares, né? Como assim, se a Rússia estava na merda, você não tinha como enfrentar os Estados Unidos, só que a Rússia foi esperta, né? Diferente da Ucrânia. A Rússia continuou com o arsenal nuclear da União Soviética guardado, né? Fala, a gente não tem nada a perder, a gente está na miséria, a gente está na pobreza. A gente está na miséria e na pobreza, né? Então, se a gente está na miséria e na pobreza, estamos nem aí se a gente vai para a guerra nuclear. Que se foda. Por isso que eu falo, véio. O cara, quando está desesperado, ele faz qualquer coisa, né?
Quem não seguiu exemplos meus de que devemos utilizar contra os inimigos que caiam nessa heresia? A resposta final pode ser desagradável, mas não devemos hesitar diante da repressão policial do governo local. Isso é vergonhoso porque os comunistas são essencialmente traidores. E melhor, ter um regime forte no poder do que o governo liberal, indulgente, brando e filtrado de comunistas. Ai, 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 ai. Tais políticas não começaram com liberais pós-guerra como quem, né? Tais políticas começaram há 30 anos. O secretário de Estado Woodrow Wilson já havia declarado que o significado prático da doutrina Monroe, doutrina Monroe, América para os americanos, América Latina para os americanos, não eu, brasileiro, cubano, paraguaio, colombiano, não. Wilson agiu de acordo com o pensamento. Peraí, pulei. Puta que pariu. Foi mal aí, pô. Peraí. Já havia declarado que o significado levava em conta que os Estados Unidos consideravam seus próprios interesses. A integridade das outras nações americanas é um mero acidente, não o fim. Wilson é o grande apóstolo da autodeterminação, concordou que o argumento era irrefutável, embora fosse apolítico apresentado publicamente. Wilson agiu de acordo com esse pensamento ao invadir, entre outras coisas, o Haiti e a República Dominicana. Invadiram o Haiti e a República Dominicana, onde seus soldados assinaram, destruíram e demoliram o sistema político vigente, deixando as empresas norte-americanas firmemente no controle e preparando assim o cenário para ditaduras brutais e corruptas. Ditaduras brutais e corruptas. E eles se falam que são defensores da democracia, certo? Que democracia é essa, mano? Né? Invadem países, colocam governos fantoches, ditaduras brutais e corruptas. Eita merda. Durante a Segunda Guerra, Durante a Segunda Guerra Mundial, grupos de estudo do Departamento de Estado e do Conselho de Relações Exteriores desenvolveram planos para o mundo pós-guerra. Nós temos de que eles determinem a grande área para que esta fosse subordinada à necessidade econômica norte-americana. Entendeu? Estavam incluídos na grande área o hemisfério ocidental, a Europa Ocidental, o Oriente, o antigo Império Britânico, que estava sendo desmantelado, as incomparáveis fontes de energia do Oriente Médio, que estavam passando então para as nações mãos americanas, ao mesmo tempo em que expulsávamos nossos rivais, França e Inglaterra, o resto do terceiro mundo e, se possível, o mundo inteiro. Esses planos foram executados à medida que as oportunidades permitiam. A cada setor da nova ordem mundial foi designada uma função específica. Os países industrializados seriam guiados pelas grandes oficinas, Alemanha e Japão, que tinham demonstrado sua proeza na guerra, e agora estavam trabalhando sob a supervisão norte-americana. Entendeu? Resumindo, os americanos viram nos alemães e nos japoneses uma certa eficiência na guerra, na Segunda Guerra Mundial, e decidiram chamar esses caras para o seu clubinho de amigos, para explorar outras nações, né, outros lugares do mundo. Tá ligado? Por isso que o Japão e a Alemanha fazem parte daquele seleto grupo de países de primeiro mundo. Eu gosto muito do Japão, cara. Só que, infelizmente, o Japão faz parte dessa safadeza, né? O Japão tá junto com os americanos para explorar o mundo. Felizmente. Ao terceiro mundo, cabia executar sua principal função de fonte de matérias-primas e de de matérias-primas e de mercado. Falando aqui da gente, né? Nós, o terceiro mundo. Então, para eles, a função do Brasil, dos países de terceiro mundo, é matérias-primas, né? É isso que eles determinaram lá. Agora, me fala se um país desse não é filho da puta, cara. Quem é os Estados Unidos pra sabe, ditar a ordem de alguém, cara? Eles não têm esse direito. Chegar em outra nação e falar, você não pode se desenvolver porque não pode. Caralho, velho. Ah, dá uma raiva, sabe? Ai, para as sociedades industriais capitalistas, como
como dizia um memorando do Departamento de Estado de 1949. Era para ser explorado. Nas palavras, essas políticas já estavam de fato sendo implementadas desde 1949, quando a espionagem dos Estados Unidos na Europa Oriental foi transferida para uma rede liderada por Reinhard Gerley, que já havia dirigido a inteligência militar nazista na frente leste da guerra. Essa rede era parte da aliança dos Estados Unidos com os nazistas. Quando houve a Segunda Guerra Mundial e os americanos, entre aspas, saíram vitoriosos, entre aspas, porque para mim quem ganhou a guerra foi a União Soviética, o que esses arrombados fizeram? Eles pegaram todos aqueles militares, aqueles cientistas nazistas, perversos, cruéis, eles não condenaram, julgaram eles, ou prenderam eles. Eles pegaram eles e implementaram o sistema de segurança militar norte-americano. Então os Estados Unidos eles absorveram toda a doutrina nazista e estão aplicando hoje no mundo. Esses arrombados. E tem gente que ostenta a camisa com bandeira dos Estados Unidos com um bando de idiota. Fala se uma pessoa dessa é idiota. Uma nação assassina, perversa, cruel, maldosa, como aquela desgraça. Eu tenho nojo daquele país, mano. Nojo. É o atual império. Né? Os impérios foram cruéis, perversos. Os Estados Unidos não vai ser diferente. E a maioria dos brasileiros tem uma devoção, sabe? Uma devoção nojenta por aquele país. Isso me dá um nojo, sabe? Uma vontade de vomitar mesmo. Puta merda. Essas operações... Espera aí... Essas operações incluíam... Porra. Essas operações incluíam o exército secreto, patrocinado pela aliança dos Estados Unidos com os nazistas, que se encarregavam de fornecer agentes provisórios militares, exércitos que tinham sido criados por Hitler e que no início da década de 1950 ainda estavam operando na União Soviética. Os nazistas estavam tentando fazer para destruir a União Soviética, né, após a Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria, contra a União Soviética. Né. Infelizmente, eles conseguiram destruir a União Soviética, graças aos traidores internos, como Mikhail Gorbachev, por exemplo. Né, foi o último presidente soviético. Só que eles não contavam com Putin. Eles não contavam com Vladimir Putin. Legal, né, velho? Pera aí. Tá foda ver isso aqui. E no leste europeu. Esse fato era conhecido eles também atuavam no leste europeu. Né, porque a União Soviética ficava no leste europeu. Esse fato é conhecido... Peraí. Nos Estados Unidos, mais considerado insignificante, embora pudesse provocar caras feias e viradas de mesa se descobrissem, por exemplo, que a União Soviética enviara agentes e provisões a exércitos comandados por Hitler que estavam operando nas Montanhas Rochosas. O CSN 68 e a extrema linha dura, lembra-se que as políticas não eram somente teóricas, muitas delas já estavam realmente sendo implementadas agora. Vejamos outro extremo, o grupo denominado Os Pombos, onde o principal pombo era sem dúvida George Kennan, que dirigia a equipe de planejamento do Departamento de Estado até 1950, quando foi substituído por Nietzsche. A propósito, o escritório de Kennan foi responsável pela rede de Gerley. Kennan era um dos mais inteligentes e lúcidos estrategistas dos Estados Unidos. É uma das mais importantes personalidades da configuração do mundo pós-guerra. Seus escritos são uma ilustração extremamente interessante da posição dos pombos. Se alguém quiser realmente conhecer esse país, um documento bom para consultar o Estado de Planejamento Político 23. Escrito por Kennan por a equipe de planejamento do Departamento do Estado em 1948. Eis aqui um exemplo de seu conteúdo. Nós temos cerca de 50% da riqueza mundial, mas somente 6,3% de uma população. Nesta situação, não podemos deixar de ser alvo de inveja e ressentimento.
Nossa verdadeira tarefa na próxima fase é planejar o padrão de relações que nos permitirá manter esta posição de desigualdade. Para agir assim, nossa atenção deve ser concentrar-se em toda parte, nossos objetivos nacionais medianos. Precisamos parar de falar de vagas e reais objetivos, tais como direitos humanos, elevação de padrão de vida e democratização. Então você vê que os Estados Unidos, né, o governo americano, a elite americana, eles são tão filho da mãe, né, que eles não aliviam nem para seus próprios, né, nem para o seu próprio povo que mora lá, né, que eles estão falando que eles estão nem aí para direitos humanos, para igualdade, estão nem aí, eles querem saber de investir na indústria militar e de ganhar dinheiro com guerra, com desgraça, mundo afora e roubar riqueza dos outros, né, torturar povos de outras nações. É que nem Roma fazia, o típico império romano, só que Roma foi um império muito grande, certo? Só que quanto maior foi o Império Romano, maior foi sua queda. Com os Estados Unidos não vai ser diferente, né? Os Estados Unidos conseguiram superar o Império Romano, né? Ficaram muito grandes, só que a queda vai ser a pior dentre todos os impérios. Porque quanto maior o império, maior será a sua queda. Não está longe, o dia em que teremos de lidar com condições de poder direto. Então, quanto menos impedidos formos por slogans idealistas, melhor. Entendeu? Então, qualquer americano que fala de democracia, de parar de ficar fazendo guerra, de bora parar com essa porra, bora deixar as outras nações em paz, né? Esse americano vai ser duramente massacrado, porque ele não está de acordo com a mentalidade do establishment americano, né? Establishment americano é essa elite americana que governa nas sombras, né? Uma elite cruel e perversa. O EPP-23 é logicamente um documento altamente secreto. Para pacificar o povo era necessário dividir slogans idealistas, como ainda é constantemente feito, mas aqui os estrategistas estavam falando entre si. Segundo essas mesmas linhas, numa reunião de embaixadores americanos na América Latina, 1950, Cannon observou que a maior parte da política externa norte-americana deve ser para a proteção de nossas, isto é, da América Latina, matérias-primas. Para sociedades industriais capitalistas, como dizia um memorado do Departamento de Estado de 1949. Era para ser explorado, nas palavras de Cannon, para a reconstrução da Europa e do Japão. O mesmo valeu para a África e para o Sudeste Asiático, ou seja, América Latina, África e o Sudeste Asiático, né? Tailândia, Vietnã, Camboja, né? A própria China ali na época, o Brasil, a África, todos iam abastecer o Japão, a Europa, os Estados Unidos. Estados Unidos não, Japão e Europa, que estavam destruídos da guerra, né? Que os Estados Unidos mandaram, foi eles que ditaram essa ordem, né? Vocês aí de terceiro mundo, os países aqui, Japão e Europa, ficaram destruídos na guerra. Vocês vão sustentar, vão abastecer eles. Né? Vão dar todas essas matérias-primas para a reconstrução deles. Os americanos ditaram isso. E tem brasileiro que bate pau para esses filhos da mãe. Né? Esses bocós, esses idiotas. Né? Fala se o brasileiro não merece tomar um murro na cara. Né? Quando aparece na rua com a camisa, com a bandeira dos Estados Unidos. Chega naquele lugar, essa porra dessa bandeira. Sou bem grosseiro, mano. Sou bem grosseiro mesmo. Chega naquele lugar. Pior ainda, também tem a bandeira do Estado Sionista de Israel também. Ah, pra porra. A Guerra do Vietnã emergiu da necessidade de garantir esse papel de serviçal. Os vietnamitas nacionalistas não queriam aceitar isso e, portanto, tinham de ser esmagados. A ameaça não era de que eles iriam conquistar alguém, mas que eles poderiam dar um exemplo perigoso de independência nacional que inspiraria outros países na região. O governo do Zewa tinha de desempenhar dois importantes papéis. O primeiro era de garantir os distantes domínios da grande área. Isso exigia uma postura basicamente ameaçadora para assegurar que ninguém interferisse nessa tarefa, motivo pelo qual houve tantas campanhas dirigidas para as armas nucleares. Segundo papel era conseguir subvenções públicas para a indústria de alta tecnologia, por vários motivos. O método adotado tem sido, em grande parte, a aplicação de gastos militares.
Livre comércio é um bom termo para ser utilizado nos departamentos de economia e editoriais de jornais, mas ninguém do mundo empresarial nem do governo leva a sério essa doutrina. Os setores da economia americana que podem competir internacionalmente são principalmente aqueles subvencionados pelo governo e a agricultura intensiva, em termos de capital, a agroempresa como é chamada, e a indústria de alta tecnologia, como a indústria farmacêutica e a indústria biotecnologia. Essa parada de livre comércio, como o grande Enéas falava, né? Por isso que eu falo que o Enéas foi assassinado por aqueles desgraçados lá. O Enéas, grande Enéas, né, cara? Grande Enéas. Porra, velho. Dá tristeza quando a gente vê que o Brasil teve, sim, um grande nacionalista, ninguém deu valor pra ele. Esse termo livre mercado, é eles, os países que dominam, os desenvolvidos, para nós aqui do terceiro mundo. Porque não existe livre mercado. Eles protegem os seus mercados. Agora eles querem obrigar a gente a não proteger o nosso mercado. Ai, ai. O mesmo é válido para outras sociedades industriais. O governo do ZEUA faz o povo pagar pela pesquisa e pelo desenvolvimento e proporciona em grande parte, por intermédio dos militares, um mercado garantido para a produção supérflua. Se a água é comerciável, o setor privado encarrega-se dele. O sistema de subsídio público é lucro privado que eles chamam de livre empresa. Ai, ai. O Japão, eles incluíram o Japão como parte do Ocidente, seguindo a Convenção Sul-Africana de tratar os japoneses como brancos honorários. Entretanto, era fundamental que essa sociedade se construísse de uma maneira bem específica. Por isso que os Estados Unidos bombardearam o Japão e depois vieram como se fossem amiguinhos dos japoneses, na falsidade. Por quê? Porque os americanos permitiram que os japoneses se desenvolvessem pela questão racista, né? A geopolítica é bem racista. A maior parte dos países desenvolvidos são brancos. A maior parte das pessoas dos países desenvolvidos são brancos, certo? O povo japonês é o povo branco. Então os americanos permitiram que ele se desenvolvesse. Agora nós, o país mestiço, miscigenado, onde a maioria é negra e parda, o preconceito e o racismo com a gente é muito grande. Muito grande. E tem brasileiro idiota que pensa que os americanos são nossos amigos. Da onde que aqueles imbecis são nossos amigos? Da onde? O americano não olha para brasileiro como amigo, seu idiota. Ele olha pra gente como se fosse o escravo. Subserviente. Uma África 2.0. Ainda tem o presidente aí do Brasil que bateu continência pra merda dessa bandeira. Sabe, cara, é muita traição, cara. É muita traição. Como, por exemplo, você tem a redistribuição dos empréstimos do FMI, põe a liberalização, uma economia aberta, a penetração ao controle estrangeiro, a lei de profundos cortes dos serviços públicos, em geral, para a maior parte da população e etc. Essas medidas colocam o poder decididamente nas mãos das classes dominantes e de investidores estrangeiros. A lei de reforçar as duas clássicas camadas sociais do terceiro mundo, a dos super ricos, mais a classe dos profissionais bem-sucedida que a serve, e da enorme massa de miseráveis e sofredores. Então, galera, já não precisa mais dos militares para exercer o poder. Eles usam o Banco Mundial, né, o FMI, para fazer essa merda aí. O controle é exercido pelo Fundo Monetário Internacional, assim como o Banco Mundial empresta fundos às nações do terceiro mundo. A maior parte fornecida em larga escala pelas potências industriais. Então o FMI está por trás dessa crise aqui no Brasil, né? A dívida e o caos econômico deixados pelos militares garantem, de forma geral, que as regras do FMI serão obedecidas, a menos que as forças populares queiram entrar na arena política. Nesse caso, os militares talvez tenham de reinstalar a estabilidade. Resumindo, se nós, o povo, chegar lá, destruir tudo, pegar o poder pra nós, né? Destruir o Planalto, destruir tudo, pegar o poder pra nós, pro povo, os militares vão querer dar outro golpe. Eles vão tentando fazer aí de novo. É uma cambada de filho da puta. É uma cambada de filho da puta. Eles estão a serviço dos Estados Unidos contra a sua própria nação. Os caras merecem, sabe?
O cara desse merece ser fuzilado, tá ligado? E o cano do fuzil tem que estar lá no rabo. Pra fuzilar ele lá no rabo. Filho da mãe. O Brasil é um exemplo aí, ó, chegamos no Brasil. O Brasil é um exemplo esclarecedor desse caso. Sendo um país muito bem dotado de recursos naturais, além de ter o alto desenvolvimento industrial, deveria ser uma das nações mais ricas do mundo. Pois é, né? Mas graças a grande parte do golpe de 64, o golpe militar de 64, e o tão aclamado milagre econômico dos militares, que se seguiu o golpe sem falar nas torturas, assassinatos e outros instrumentos de controle da população. A situação de muitos brasileiros, e agora, provavelmente parecida com a da Etiópia, ou bem pior do que a Europa Oriental, por exemplo. Resumindo, os militares fuderam com o Brasil. Né? Fuderam com o Brasil os militares. Os militares fuderam com o Brasil. Acabaram com o Brasil eles, né? O ministro da Educação informa que o mais novo texto de orçamento educacional vai para a alimentação escolar, porque a maioria dos estudantes brasileiros da rede pública ou come na escola ou não come, morre de fome. Entendeu? Você entendeu o que esses filhos da mãe fizeram? A merda desses militares? Né? Espera que esse vídeo chegue na mente do militar, seu arrombado. Você que fala do golpe militar de 64, você é muito um arrombado, seu maldito. Você e sua classe nojenta, né? Vocês têm os hospitais melhores pra vocês. Né? Militar não usa o hospital público. Manda de filho da puta arrombado. Cusão. Pau no rabo do caralho. Deram golpe militar, torturaram, perseguiram civis. E agora eu tô querendo dar outro golpe. Fascistas do caralho. Vocês merecem pegar o cano do fuzil e enfiar no cu de vocês. E serem fuzilados pelo cu. É isso que vocês merecem. Foi graças a vocês que o Brasil tá nessa merda. Essa miséria, essa pobreza. Vocês deram golpe em 64. Vocês não permitiram que o João Goulart fizesse essas reformas. Cambada de filho da puta do caralho. Né? O hospital público tá aí, sucateado. Um monte de gente na fila esperando o atendimento. Né? O povão tá sendo tratado que nem cachorro nos hospitais públicos. Enquanto os militares estão nos hospitais particulares. Cambada de filho da puta. Meu vídeo vai terminando por aqui. E sem falar que esse documento que eu li pra vocês, eles não falam da guerra que os Estados Unidos deram lá no Iraque. Eles não falam da guerra que os Estados Unidos deram no Iraque. Eles não falam, cara. Né? O crime que os Estados Unidos cometeram lá no Iraque. Aquela invasão criminosa lá no Iraque. Né? Fica meu desabafo, a minha revolta. Né? Eu vou ficando por aqui, o vídeo ficou longo, porque era necessário. Valeu, muito obrigado. Falou, é nóis. Se inscrevam, curtam, compartilhem. Compartilhem muito. Compartilhem muito que tá precisando. Falou, mano.